Olá, pensei em ler algumas notícias jornal Primeira Capa de hoje. Ministro anuncia corte de 26 bilhões. O alta do dólar continua sendo destaque. O Brasil joga mal e se complica na Copa América. Ex-aluno invade casa de professora e amada. Estas são algumas das notícias que os editores deste jornal consideram as notícias do dia. Você notou alguma coisa marcante nas notícias que acabei de ler? Elas não são muito agradáveis. Às vezes nós não encontramos boas notícias numa primeira página ou em grupos de notícias do WhatsApp. Ainda bem que eu tenho uma outra fonte de notícias para trazer boas notícias para vocês hoje. Não encontrei no jornal nem em grupos de notícias do WhatsApp. Encontrei na Bíblia a palavra de Deus. Eu creio que vocês já ouviram falar a respeito do Evangelho. Bem, mas o que essa palavra Evangelho significa? Simplesmente o significado da palavra Evangelho é boas novas. Em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, nós podemos ver: Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, eu lhes estou trazendo boas notícias, boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Porque hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês viram? O anjo trouxe boas notícias para todo o povo. O Evangelho é uma boa notícia. O que isso quer dizer? Diz que Deus nos amou tanto que enviou seu único filho a esta terra para morrer. Por que ele teve que morrer? Ele teve que morrer para pagar a pena, o preço pelos pecados do ser humano. Deus havia prometido que o salário do pecado é a morte. E uma vez que o Filho de Deus não tinha pecado em si mesmo, ele pôde então pagar pelos pecados da humanidade. E foi exatamente isso que ele fez. Pois quando ele morreu, ele pagou pelo seu pecado e pelo meu. Essa é a boa notícia, o Evangelho. E talvez você possa estar perguntando: como posso ter tudo isso para mim? Bem, a Bíblia diz que todo aquele que invocar, clamar, pedir ao Senhor Jesus será salvo. Basta pedir para que essas boas notícias possam ser aplicadas em tua vida. Dizer: Deus, eu quero Jesus em minha vida. E essa boa notícia se tornará uma realidade para você, como ela fora para mim e é para mim. Às vezes, as notícias de um jornal confundem as coisas e de vez em quando imprimem uma correção. No entanto, posso falar sem qualquer dúvida que a Bíblia nunca confunde as coisas, nunca falha, não há erros ou falsas promessas. Esta boa notícia sobre o Senhor Jesus Cristo é tão verdadeira quanto o Deus que a prometeu e nunca pode mentir. Então, você gostaria de ter as boas novas de salvação desse Deus maravilhoso em tua vida hoje? Você gostaria de saber mais sobre o tema? Nós somos a Ibro, a Igreja Batista em Oricuri. Estamos localizados na rua Amaro José dos Santos, Centro, Oricuri. Nos encontramos para adorar a Deus aos domingos, às 18 horas da noite. Que Deus te abençoe.